O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Nuno Ribeiro, São José Almeida, Leonete Botelho. Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 13 de julho. Esta tem sido uma semana muito atribulada. Começa com a demissão abrupta do Secretário de Estado da Defesa, arguido por corrupção e participação económica em negócio, e termina com buscas em casa do ex-presidente do PSD, Rui Rio, suspeito de ter usado verbas recebidas pelo partido de forma indevida para pagar a assessores. Vamos começar pelo Governo e pela figura de Marco Capitão Ferreira, o ex-secretário de Estado, que ainda não foi substituído passados estes dias. Nuno Ribeiro, esta era uma demissão inesperada ou esperada? Já havia notícias de que haveria uma suposta assessoria fantasma pelo qual Marco Capitão Ferreira se tinha feito pagar. É isso que está em causa ou algo mais? bem, aqui não há uma relação de causa e efeito entre as notícias e as investigações do Ministério Público. Estas investigações do Ministério Público decorriam há bastante tempo, portanto não tem a ver com as notícias saídas sobre a tal assessoria fantasma, se bem que essa assessoria fantasma será parte da investigação. Fundamentalmente, neste momento, temos três pontos essenciais. Por um lado, a investigação do Ministério Público, que está em segredo de justiça. Por outro, o anúncio e a aprovação pela Comissão Parlamentar de Defesa, aprovação por unanimidade, de uma audição mista do ex-ministro João Cravinha e a atual Ministra da Defesa, Helena Carreiras. E o terceiro aspecto é a decisão de intervenção do Tribunal de Contas numa revisão de contas à IDD e Indústrias de Defesa, não? De que Marco Capitão Ferreira dirigiu antes de ser Secretário de Estado. Neste momento, para as pessoas terem ideia, é um setor que envolve muito dinheiro. Tem a ver com as leis de programação militar e a lei de infraestruturas militar. É um setor que, envolvendo dinheiro, envolve contratos, diretos e indiretos, e envolve opções políticas entre fazer ou comprar feito. Portanto, vamos ter que aguardar, porque esperando que tudo isto seja rápido, mas seguro, ou seja, vá até ao fim. Há muito tempo que há rumores e um país, eu não refiro quais rumores, porque nós aqui não fazemos rumorologia, nem fazemos tiro ao alvo, mas a verdade, e com isto termino, a verdade é que o antigo secretário de Estado, ao demitir-se, considerou não ter razões, tanto quanto sei, para continuar no cargo, por ter sido constituído arguido. E agora vamos ver os próximos capítulos. E por onde é que evolui a investigação? São José, António Costa não comentou esta demissão, alegando que as pessoas estão mais preocupadas com a inflação. O que é que tu achas? O Primeiro-Ministro devia ou não ter dado explicações sobre esta baixa no Governo? Bom, dar explicações era sempre importante que desse, mas António Costa gosta pouco de dar explicações em situações de demissão.
Agora, o que eu acho que bastante incompreensível é que António Costa tenha tentado mitigar a importância deste caso, precisamente dizendo que as pessoas não estavam preocupadas com corrupção. Eu acho bastante estranho quando nos últimos 20 anos a percepção pública da corrupção tem sido cada vez maior, a importância do combate à corrupção cada vez mais expressa em sondagens, em estudos de opinião, em conversas da população. Cada vez há uma maior atenção da comunicação social e da justiça à corrupção. Desde os anos 2000 isso tem sido manifesto, esse crescendo, e importante crescendo, e positivo crescendo, ainda bem que há essa atenção à corrupção. Vem um primeiro-ministro que, por acaso, como ministro da Justiça, até fez legislação à época progressiva, que entretanto cresceu mais, não é? Mas venha agora dizer que a população não está preocupada com corrupção porque ele acha que não há corrupção, ou que as pessoas acham que não há corrupção. É que esta demissão deste senhor, eu não sei nada do caso, o Nuno sabe imenso, eu não faço a mínima ideia de quem o senhor é. Agora, das notícias que eu tenho lido, se isto não é corrupção, eu não sei o que é corrupção. Se as acusações que lhe são dirigidas se comprovarem, eu não sei o que é corrupção, porque tráfico de influências, pagamentos e recebimentos e trocas de favores e de dinheiros, é óbvio que isto é corrupção, isto informa corrupção. E isto não tem nada, deixa-me acabar, porque esta é a ideia que eu quero dizer. Isto não é o caso, e o casinho. É que metermos na amálgama da espuma dos casinho, dias, sim. As 13 demissões que houve, mais as trapalhadas todas que houve no governo, algumas perfeitamente irrelevantes, outras sérias, esta é bastante séria, digo, se vier a provar que é verdade. Agora, não percebo como é que um primeiro-ministro diz, com o histórico do combate à corrupção em Portugal, diz que as pessoas não estão preocupadas com a corrupção. Não percebo. A única coisa que eu queria acrescentar ao que tu estavas a dizer é que, para além de todas as suspeitas que falaste, há uma que ainda é mais grave, que é o da associação criminosa. Ele está neste processo sobre o qual ele também está constituído arguido. Mas eu estava a falar sobre a afirmação do primeiro-ministro, as pessoas não estão preocupadas com corrupção. Então estava-me a cingir à corrupção, não é? Ele não diz assim com essas palavras, mas é isso no fundo que ele diz. Ele diz que quando lhe perguntam se é um caso de corrupção ou não sei o que é admissão, as pessoas não estão preocupadas com isso. Aquilo é diretamente sobre corrupção. Aliás, toda a gente que comentou disse isso. Olha, mas deixa-me aqui voltar ao Nuno só para pedir a ajuda. Quem é, para quem não conhece, esta pessoa, Marco Capitão Ferreira? É um jurista com grande prática, grande experiência em temas de defesa. E de contratos públicos. E de contratos públicos. Esteve sempre na defesa. Tanto quanto. Sim, eu acho que ele entra no Ministério da Defesa. Posso estar aí, entra quando Santos Silva foi Ministro da Defesa, portanto já lá vão uns quantos anos, não é? E esteve sempre ligado ao setor, foi inclusivamente, teve na administração dos taleiros navais de Viana do Castelo, portanto tem um percurso bastante dilatado nisto. Eu, para voltar a esta coisa dos casos e casinhos, e para o ambiente não ficar tão pesado, temos casos, casinhos, e agora temos o casão militar. Exato. Leonete, isto foi há quase uma semana e ainda não foi substituído este secretário de Estado. Isto será normal? Faz amanhã uma semana que Capitão Ferreira se terá demitido pelas primeiras horas da manhã. A Polícia Judiciária entrou-lhe em casa às 7 da manhã, que é a partir da hora que podem começar a ser feitas estas buscas.
terá enviado uma mensagem ao Primeiro-Ministro logo no momento em que foi constituído arguido. As buscas foram acompanhadas por um magistrado do Ministério Público, exatamente. Exato, e teve que pedir autorização para utilizar o telemóvel para enviar a mensagem de demissão. Isto é o que se sabe até este momento. Em relação à substituição, eu penso que toda a gente compreende relativamente bem que não há aqui uma gravidade ou uma urgência, ou seja, poderia não ser a prioridade do Primeiro-Ministro a demissão. Primeiro porque foi apanhado de surpresa, não foi algo que pudesse ter contado, nem com umas horas de antecedência, foi mesmo apanhado de surpresa. Segundo porque António Costa também sabe que tem que ser muito mais cauteloso nas nomeações hoje em dia. Esta será a primeira nomeação de um membro do governo, penso eu, acho que não estou enganada, depois da aprovação do tal questionário que foi aprovado por ele próprio em janeiro para os próximos membros do governo após a demissão, as demissões no Ministério das Infraestruturas. O Presidente da República não vai facilitar, porque também já o fez saber logo em janeiro, que não só aquele questionário devia ser aplicado, deviam todos refletir sobre aquelas situações que lá eram colocadas, como deverá estar a ser também mais exigente na avaliação dos candidatos ao cargo. Além disso, António Costa esteve em Vilnius, na Cimeira da NATO, foi acompanhado da Ministra da Defesa e do anterior Ministro da Defesa, já agora, que também é o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto, deve ter aproveitado para ter algumas conversas também sobre o assunto, que admito eu. E, portanto, acho que ainda não estamos numa fase em que nos devemos ficar muito perplexos e exigir, digamos assim, em termos públicos, o que seja conhecido um novo nome. Agora, temos que estar atentos, naturalmente. Primeiro, até porque é um secretário de Estado, ou seja, as competências que tem são delegadas do Ministro, não havendo secretário de Estado, voltam a estar no Ministro. Pode até não ser substituído. Pronto, exatamente. Portanto, não me parece que seja uma situação, uma lacuna grave neste momento. Mas sim, para a semana ao Estado da Nação, e penso que depois o próprio Primeiro-Ministro irá de férias e, portanto, é natural que tenhamos nos próximos dias, é muito expectável que tenhamos nos próximos dias o nome do próximo secretário de Estado. Mas não penso que seja neste momento algo escandaloso. Eu só recordo que o último que foi substituído, creio que foi da Agricultura. Mas isso até obrigou... Levou semanas. Obrigou a uma mudança na lei orgânica do governo, que nos levou a perguntar, inclusive, se era um cargo que seria extinto. Nessa altura houve esse cuidado, ou seja, sentiu-se a necessidade de tempo para isso. Pode agora acontecer uma de duas coisas, ou fazem uma alteração à lei orgânica para suprimir o cargo enquanto não é ocupado, ou então é substituído. O Estado da Nação é quinta-feira, portanto ainda temos aqui alguns dias. Estes dias também foram marcados por casos de justiça, mas também do lado do governo e também do lado do PSD. Na quarta-feira o dia começou com buscas à casa do ex-presidente do PSD, Rui Rio, imagens em direto dos inspectores da PJ e o ex-líder na varanda, o ex-líder do PSD na varanda a fazer piadas sobre as buscas. São José, a prática dos partidos usarem dinheiro da subvenção que recebem da Assembleia para pagar a assessores ou funcionários do partido, que é isto que está em causa, é habitual? Existe noutros partidos? É uma situação do PSD, daquele tempo, daquele líder e não agora? O que é que te parece? Eu acho muito curioso a hiperatividade do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República. Porque esta hiperatividade até aparentemente tenta ser democrática, não é? Semana passada foi um secretário de Estado do Governo, esta semana foi o ex-líder do PSD e, portanto, para não dizerem que é uma coisa sectária. Bom, passando a piada para o Ministério Público, de facto eu acho muito interessante. Os dois casos não têm, nem de perto nem de longe, importância, porque isto, na minha opinião, não é um caso sequer para ser investigado. E eu digo isto porque eu até imprimi
porque me lembrei ontem. No dia 24 de dezembro de 2012, eu, aqui no Público, publiquei um trabalho a explicar como, em que contexto a lei permite, e que não é através da lei dos financiamentos partidários que eles fazem isto, porque a lei dos financiamentos partidários, na sua última revisão, proíbe, mas eles faziam antes e continuam a fazer. Eu, à época, o governo tinha mudado, portanto o PS voltava todo ao Parlamento com menos deputados, o PSD e o CDS foram para o governo, portanto com muito menos gente do partido como assessores parlamentares, foram para assessores do governo. Pronto. E eu fui fazer um trabalho, porque apercebi-me de qual era o estatuto dos funcionários parlamentares, e já lá chegamos à questão da coisa. E então, pelo regimento da Assembleia da República, está instituído um tipo atípico, um tipo de contrato de trabalho completamente atípico. Como dizia o chefe de gabinete do grupo parlamentar do PS, o Quinta Nova, na altura, os funcionários parlamentares são mais precários que qualquer contrato a termo. Porquê? Porque graças ao Jaime Gama têm direito à Caixa de Previdência, da ADSE, porque nem sequer tinham. Têm direito ao regime de férias e folgas da função pública. De resto, podem ser despedidos, e são despedidos de um dia para o outro, sem direito à indenização, mesmo os que lá estão às vezes 10 e 20 anos a assessorar partidos. Portanto, não existem, é um completo vazio de proteção legal. E eu, quando fui atrás, a coisa é de tal maneira que, por exemplo, o PS, que nessa altura baixou os deputados e voltou a ter que receber muitos assessores que saíam do governo e a colocar muita gente no grupo parlamentar, baixou o ordenado em 25% aos seus funcionários, aos seus assessores. Bom, nesta investigação que eu fiz à época, e foi publicada no dia 24 de dezembro de 2012 no Público, com que é que eu abri a notícia? Ora, senão o quê? O chefe de gabinete do secretário-geral do PS, António José Seguro, chefe de gabinete dele como líder, chamado Miguel Ginestal, um antigo deputado que não tinha sido eleito, era chefe de gabinete do secretário-geral e era pago pelo Parlamento. Qual era o link que o regimento da Assembleia permitia? Ele estava a assessorar o líder, que era também deputado, portanto fazia a ligação entre o Parlamento e o partido. Mas, nesse mesmo período, eram assessores pagos pelo Parlamento, pelos respectivos grupos parlamentares, a Joana Mortágua, que já era dirigente do Bloco e que devia ser paga pela direção do partido, teoricamente, mas como ela estava dentro do grupo parlamentar como assessora, o regimento permitia esta mitigação, esta zona cinzenta. Mais, impolutos dos impolutos, Jorge Pires, membro da Comissão Política do PCP à época, estava na mesmíssima situação. E isto vem, eu fiz o trabalho com os chefes de gabinetes todos a falar, o Bernardino Soares fala. Todos a assumir perfeitamente é um a trabalho situação. muito vasto. E o que é que eles dizem? O regimento permite, quando há ligação de trabalho, quando mesmo sendo dirigentes que deviam estar a ser pagos pelos partidos, como prestam funções no Parlamento, isso pode. Eu sei que isto foi em 2012 e sei que a lei mudou em 2015, li o que a doutora de 18, houve várias já modificações, eu li as declarações da doutora Margarida Salema ao Público, mas o que é facto é que em termos regimentais Continua a ser possível. isto continua a ser possível. Mudou na lei, mas o regimento da Assembleia diz: olha, meus amigos, vocês gerem lá o dinheiro com os vossos assessores. E se eles dizem que ele está lá a assessorar também o Parlamento, passa a ser assessor do Parlamento. Pronto. Isto é sério.
Não, posso ter dúvidas. É ilegal, não me parece ilegal. Porque o regimento, ou seja, a lei orgânica e o regimento, e a lei, acho que isto até está na lei orgânica da Assembleia, dá uma grande autonomia de gestão à Assembleia. Pronto. E é um órgão de soberania. Uma grande cobertura do que é atividade política. Política, claro. Portanto, eu acho extraordinário, e com isto acabo, eu podia estar aqui a falar sobre isto horas. Eu acho extraordinário que seja o Dr. Rui Rio que tem buscas em casa. A sério, acho extraordinário. Acho extraordinário mesmo. Acho que, de facto, eu não sei o que é que se passa na Procuradoria-Geral da República, não sei o que é que anda na água dos canos dos departamentos do Ministério Público, o que é que está no ar-condicionado, não sei. Mas, de facto, fazer buscas à casa do Dr. Rui Rio por causa de contratos... Com 100 pessoas envolvidas. Por causa de contratos de assessores. Que no caso, ao que parece, é a Flor Bela. A Flor Bela Guedes. Se o Rui Rio estava no Parlamento, ela também fazia a ligação a essa situação exata do Miguel Genestal. Em 2018 não estava no Parlamento. Mas não... Não, mas ele estava lá como deputado e ela também lá ia. Fazia essa ligação. Leonete, o que me parece realmente é que a lei, estas leis, cruzando as leis todas que existem, deixa espaço para haver uma zona cinzenta. O que me surpreende então e o Ministério Público e a Polícia Judiciária fazem uma operação daquelas sem terem a mínima dúvida na interpretação da lei? Antes de ir a essa parte, deixa-me só, acho que vale a pena, eu leio num instante exatamente o artigo da lei de financiamento dos partidos que fala das assessorias parlamentares. A cada grupo parlamentar, ao deputado único representante de um partido e ao deputado não inscrito em grupo parlamentar, é atribuída anualmente uma subvenção para encargos de assessoria aos deputados, para a atividade política e partidária em que participem os deputados e para outras despesas de funcionamento dos deputados. Os deputados, estou a acrescentar estas duas vezes porque é sempre relativa aos deputados, correspondente a 4 vezes o IAS, que é o Indexante de Apoio Social, mais metade do valor, é bastante dinheiro. Dá cerca de 2.100 euros. 2 milhões e tal por ano, é paga em duodécimos. O que é que se passa? Há aqui vários problemas. Aliás, a doutora Margarida Salema, que é uma das pessoas que provavelmente percebe mais disto, ontem disse num sentido que o peculato se o fim para que é usado o dinheiro público não é exatamente aquele, é crime de peculato. Se bem que a fronteira depois é muito ténue, é muito fácil de pisar. Já falei hoje com outro constitucionalista, que preferiu não ser citado, que diz que é muito complexo considerar isto um crime, na medida em que o próprio grupo parlamentar não é até fiscalmente autónomo. Portanto, claro. Quem recebe o dinheiro é o partido, ou melhor, é através das contas do partido. O número fiscal é o mesmo. E depois a própria lei, como eu li, só para recordar, também permite que seja assessoria para a atividade partidária dos próprios deputados. Portanto, o que é que parece consensual? Há um puzzle muito mal feito, onde faltam e sobram peças, que tem a ver com o financiamento partidário e com a sua fiscalização. Há uma... eu não quero usar a palavra cartel, que me foi usada hoje por um constitucionalista, porque é uma acusação bastante forte que eu não posso sustentar, mas, de facto, quem decide sobre as leis existentes e os organismos existentes são os partidos mais, sobretudo os 2 maiores partidos, e desde sempre que assim foi e vai continuar a ser. O Tribunal Constitucional já quis ficar fora disto e ficou, por sua própria, na alteração à lei de 2018, só recordando, não foi assim há tanto tempo, o Tribunal Constitucional conseguiu sacudir esta responsabilidade, também não é do Tribunal de Contas, portanto o Tribunal Constitucional é um tribunal de recurso, para uma entidade administrativa independente que ainda não está a funcionar como deve ser. Exato, que tem e pouco dinheiro para fiscalizar, e esse é o grande bónus, houve amnistias, portanto
é de facto o grande, é o cofre dos partidos que estamos a falar de muitos milhões de euros por ano para os partidos políticos. Portanto, isto aqui não há qualquer dúvida. Quanto à responsabilidade ou não do Rui Rio, independentemente da avaliação que o juiz faça ou não faça, há aqui duas questões. Primeiro, políticas. Rui Rio foi durante 30 anos uma pessoa com muitas responsabilidades naquele que é alternadamente o maior partido do país ou o maior partido da oposição. E foi secretário-geral do PST, foi presidente do PST, votou alterações ao financiamento dos partidos. Ele sabe exatamente o que é que votou, o que é que fez, quais foram as negociações que fez com o PS para que esta lei e este puzzle seja assim. Portanto, responsabilidades políticas tem. Responsabilidades criminais e a oportunidade destas buscas é que já me parece bastante complexo. Parece-me bastante complexo, embora haja formalmente uma denúncia. Essa denúncia é de 2018, estamos em 2023, ninguém foi constituído arguido e, portanto, porquê fazer 4 dias depois das buscas à casa de Capitão Ferreira? Quer dizer, peço desculpa, não... É a democracia a funcionar. A justiça, a independência da justiça, a Procuradoria-Geral da República tem que ter noção dos timings, porque nós sabemos que os timings são uma grande parte daquilo que se quer transmitir para a opinião pública e, portanto, tem que se ter noção disto. Se era para fazer estas buscas, então é porque já foi investigado, já houve indícios e já há motivos para constituir crime, pelo menos para serem estas buscas 5 anos depois, se não podiam ter sido feitas. Não há arguidos e, portanto, aquilo, além de a que deixa-me percepção dizer-te uma coisa, deixa-me acrescentar uma coisa. Eu acho completamente absurdo que num assunto que até eu sei, que a Leonete sabe, que todos sabemos, toda a gente trabalha em política, no jornalismo conhece as questões dos financiamentos dos partidos, estamos desde 2018 e 5 anos depois é que há buscas. Só se estiveram todos em casa a fazer confinamento por causa da pandemia, mas a pandemia já acabou. E mais... E só durou 2 anos. Com base numa denúncia anónima. Olhem, vejam lá o ridículo. Eu mando uma carta para a Procuradoria-Geral a dizer que tu, Helena Pereira, és uma corrupta e fizeste isto e aquilo e aquele outro. Não é? Daqui a 5 anos... Batem-te à porta. Batem-te à porta às 7 da manhã. O homem deve ter apanhado um susto. Eu apanhava se me batessem à porta às 7 da manhã. Para ir investigar uma coisa que, desculpa lá, que é lana caprina. E que já se passou há 5 anos. Então ontem o Hugo Carneiro disse que sabia disto, que estava a ser investigado, porque houve interrogatórios. Então é preciso pôr 100 polícias ou lá o que é na rua a bater à porta das pessoas. Há uma coisa... Com um aparato, a chamarem as televisões, para as televisões estarem lá a filmar. Porque isso também é uma coisa que eu acho que eu não engulo. Desde o tempo em que aquele juiz que foi prender o Paulo Pedroso ao Parlamento, que depois foi para Timor, que subiu o elevador do Parlamento com uma câmara de colado a filmá-lo. Sim, é verdade, é verdade. Pronto. Portanto, eu não quero dizer mal do Ministério Público, tudo bem, mas... Eu queria apenas fazer uma consideração, acho que é a consideração mais normal que uma pessoa pode fazer perante um caso destes. Primeiro, o que é que o Rui Rio guardava em casa? Temos que saber que documento é que foi apreendido por ouvi 2 na televisão, se calhar eram mais, mas chegaram a ser 100 agentes da DPJ. O que é que... Se é do PSD, saíram às 3 da manhã. Nós temos que perguntar ao Ministério Público. O Ministério Público que monta um espetáculo tem que dizer qual é o resultado do espetáculo. Mas o Ministério Público nunca dá explicações, não percebeste? Não, mas tem que dar explicações. E tem que haver acha-se acima da lei, não e dá tem que haver explicações. uma pressão dos meios de comunicação e do país. Este é um aspecto. O outro aspecto é que os partidos, faz favor, resolvam as zonas cinzentas e ponham-se de acordo. Sim, claro. Porque isto ser mandrião em benefício próprio não é correto. Mas depois também não se queixem.
Pois, são mandriões ou fazem Depois, propósito para deixar que a situação se continue a perpetuar no Exatamente. tempo. Aliás, por isso é que eles querem, eles são os responsáveis pelas zonas cinzentas que existem. E a terceira questão, são 4 questões, a terceira questão é a questão de o Ministério Público, a atual procuradora me fez lembrar um procurador antigo que num célebre editorial do Público, o Vicente Jorge Silva fazia um balanço das ações de investigação que iam contra o PSD e contra o Partido Socialista. Portanto, é uma tradição do Ministério Público antiga. E, francamente, isto não é maneira de... E quarta, e que é a principal questão? Como é que fica a democracia e a credibilidade partidária? Pois, O doutor, qual é o efeito que isto tem? António Costa, que anda na rua, não deve ir aos mesmos cafés em que eu vou. Porque são todos iguais, são todos ladrões. Isso é tenebroso para todos os partidos. Isto não é para os partidos, é para a democracia. É para a democracia. Nós estamos a viver no mundo, na Europa, momentos, e já na Europa, momentos particularmente graves. Em Espanha, o Partido Popular pôs em causa a justeza do sistema eleitoral. Ontem, a 10 dias das eleições. Quer dizer, antes do Sr. Feijó foi o Trump e o Bolsonaro. Temos ditos, não é? Uhum. Não são bons sinais. E para desanuviar um bocadinho... diz, Leonete. Começo por ti. Ia dizer, para desanuviar, vamos ao público notório. Pois, só que o problema é que, é que não vamos desanuviar. Porque eu vou pegar nesta eu assim dica. Desanuvio. Pronto, ainda bem para acabarmos melhor. Mas não, é que pegando nesta dica já tivemos aqui um debate, o Nuno Ribeiro e eu hoje de manhã na redação, mas isto é privado, mas sobre as declarações do ministro Pedro Adão e Silva a propósito da comissão de inquérito, é o meu público e notório, que comparou alguns deputados da comissão de inquérito que hoje termina a procuradores da série B, de séries de segunda categoria. E depois veio reiterar várias vezes e dizer que não está a ofender ninguém e que muita gente se revê naquilo que ele diz. Só que há aqui vários problemas. Objetivamente até podemos dizer que sim, há muita gente que se revê, eu até se calhar até me revejo em alguma coisa que ele disse. Mas eu não sou ministra e não ando a dizer isto e a minha palavra não tem o poder que tem a palavra de Pedro Adão e Silva desde os tempos, e foram pelo menos mais de uma década, que foi comentador político com grande destaque. Ele agora vir dizer, como disse ontem numa entrevista televisiva, que condenar, ele que é ministro não apenas da cultura, mas também da comunicação social, condenar a subordinação da lógica política à lógica mediática, a política de indignação permanente com sensacionalismo acompanhada de lupos noticiosos de 24 horas e a recomendar aos comentadores políticos que sejam humildes e ponderados. Tudo isto parece que ele está num looping da qual perdeu a noção não só de onde veio, como de onde está e, sobretudo, para onde quer ir. Porque este é o caminho da derrocada da democracia toda junta, não é? Agora já não é comunicação social, vamos atirar à comunicação social, vamos apontar o dedo para fora, o governo está tudo bem, o relatório da comissão de inquérito não tem problema nenhum, cito o ministro, está tudo bem, o mal está nas televisões e o mal está nos jornalistas e o mal está no Parlamento. Ora, quando o ministro diz isto, ainda por cima, vindo de onde vem e sendo quem é, não está a contribuir para a democracia de maneira absolutamente nenhuma. São José. Ora, eu trago uma sondagem muito interessante que foi publicada esta semana no Negócios, no início da semana, sobre as próximas presidenciais. E então surge em primeiro lugar o engenheiro António Guterres, com 15,1% das intenções. A seguir, o primeiro-ministro António Costa, com 14,3%.
Depois o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho com 13,3%. E a seguir o líder do Chega, André Ventura, com 11,4%. Depois aparece, a seguir, Gouveia e Melo, que já vai em 7,9%, portanto está a descer. Depois aparece muita gente. Pronto. Mas acho muito interessante o último, que tem menos intenções de voto, é o novo líder do PCP, Paulo Raimundo. Imediatamente em segunda, contado o fim, com 1,4% de intenções de voto, surge o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Portanto, eu acho que era a altura, provavelmente, do Dr. Santos Silva começar a arrumar as suas intenções de ser candidato à Presidência da República, porque, não sei, mas tenho grandes dúvidas que chegue lá, que tem 1,4% de intenções de voto numa sondagem. O Soares conseguiu, mas mesmo assim o Soares partiu dos 8. Partiu dos 8. Exatamente. Isto também quer dizer uma coisa, quer dizer que os primeiros são os últimos, porque o Santos Silva foi o primeiro a admitir, não sei se lembram, que queria ser candidato a candidato. Agora é candidato a desistente. O meu público é notório. É com todo o afeto e preocupação de cidadão. É dirigido ao Presidente da República, que teve que hoje ainda não falámos dele aqui. Teve um achaque. O segundo desmaio. Segundo desmaio? O segundo desmaio, porque ele já desmaiou em Braga. Está bem. Agora pensei que ele foi o segundo desmaio. Mas ele, como é uma pessoa que não ouve os médicos, o que é, aliás, um bom exemplo para os portugueses, não ir ao médico, alimentar-se de forma caprichosa, e com uma indicação de que tinha que descansar durante 4 dias, que é assim 4 dias de descanso, não é assim uma coisa dramática, tive que ir à festa dos tabuleiros a tomar no domingo, testar se estava calor ou frio, não desmaiou. É isso que eu ia dizer. Não desmaiou, mas também não ter falado muito. Não desmaiou, mas perdeu o pio. Razão pela qual está a guardar-se para o Conselho de Estado. Eu recomendo, falará sozinho ele, recomendo-lhe descanso, porque nós sentimos a sua falta das Sentimos? Sentimos, eu sinto muito a falta do Presidente. Fiquei a saber por espiões que o Pedro Adão e Silva descobrirá quem são do jornalismo, que o professor Marcelo toma banho agora, já não em Cascais, mas na praia de Caxias, Palm Beach of Caxias. Ah, é? Caxias-sur-Mer. Terminamos muito bem, então, assim com um toque de férias. Silly season. De silly season, exatamente. Mas voltamos ainda para a semana, que vamos ter o Estado da Nação. Obrigada por nos ter acompanhado. Eu despeço-me que vou de férias, marquei-as há muito tempo, mas cá estarão bem representados para comentar algo que vai ser fantástico. Obrigada. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.